Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje, não tão diferente, eu vou conversar com uma mulher forte, uma empresária de sucesso, uma mulher visionária. E aqui no Engrena é assim, sentou na minha frente, meu compromisso com vocês é extrair o máximo para compartilhar e abençoar a vida de quem está nos escutando. Gley, muito feliz com a sua presença e você veio lá de Barbacena. Deixa aqui minha gratidão, minha satisfação em te conhecer. Eu poderia aqui ficar meia hora falando do seu currículo, te apresentando, mas eu vou passar a bola para você. Se apresente pra gente. Então, o prazer é todo meu. Como você disse aí, sou empresária, visionária e eu sou formada em administração, cosmetologia, tricologia, gestão de pessoas, trabalho e criei essa marca Ecosnative a partir de um princípio de uma pós-graduação que eu fiz em meio ambiente. Que legal. Tentando juntar, né? Sempre gostei de trabalhar com pessoas e sempre gostei de trabalhar com vendas. E a partir de um sonho de uma menina de 21 anos de idade, surgiu a Ecosnative, que hoje em dia ela é uma empresa não só nacional, internacional também. Aqui no Engrena nós temos uma cultura de fazer algumas perguntas. Toda pessoa de sucesso, ela parte de um início. Ela parte de um princípio. E analisando um pouco a história da empresa, um pouco da sua vida, o sucesso que a empresa tem. Gley, me diz uma coisa. Você nasceu com espírito de empreendedora ou isso desenvolveu ao longo da sua vida? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, né? Eu me formei, fiz as minhas 2 pós-graduações e trabalhava para uma empresa aonde eu não me encaixava muito no perfil. E eu queria fazer algo novo. Então, nessa época eu morava na Bahia e eu queria voltar para Minas, que é a terra dos meus pais. Sim. Então, eu encontrei essa oportunidade de pegar uma representação de uma marca e vim para Barbacena, com a cara e a coragem. Nunca tinha pisado em Barbacena. Assim, morei no hotel durante 3 meses. Quem veio comigo foi a minha mãe. É uma história, assim, de vida, de superação mesmo. E, a partir daí, eu comecei a vender, fiz eventos, fiquei nessa empresa e ganhei como 3 vezes número 1 do mundo inteiro de vendas com a minha equipe. Uau! Só que eu tinha uma área muito restrita, apenas de 300 mil pessoas. Sim. Então, eu queria abranger o mundo, levar conhecimento para o mundo, porque eu também tenho uma paixão por ensinar, por conhecer. Eu dou aula, eu dou cursos, Sim. né? Então, larguei esse número 1 de vendas, joguei tudo para cima e comecei do zero com a Ecosnative. Então, eu peguei a expertise dessa empresa e criei a Ecosnative a partir de uma ideia. E todos os produtos que são criados hoje na Ecosnative, eles passam por uma rigorosa questão de estudo de mercado, questão de ativos de alta performance, atingir a todo tipo de mulheres, tanto de faixa etária como de aquisitivo. Que legal. Então, qual que é o meu... E, além de tudo, eu tenho um projeto que eu criei que chama Ecosnative pelo Mundo. Sim. Inclusive, eu tô vindo de Miami agora. E a gente corre atrás dos melhores ativos e o que há de mais moderno no mundo e trazemos para nossa fábrica, desenvolvemos, testamos esse produto, né? Em cabelos humanos. E a partir daí, desses ativos, que são 120 ativos combinados entre si, que a gente cria um produto de acordo com a demanda do mercado. E como eu tenho essa vontade de aprender, de estudar,
eu procuro criar produtos exclusivos que nenhuma outra empresa tem. Sim. E isso com certeza eu vou extrair o máximo. E aqui no Engrena também, se não tiver uma pergunta polêmica, não é nem Engrena, eu preciso, porque eu também sou profissional da área, tenho um salão junto com a minha esposa, entendo um pouco de produtos, e tem uma pergunta que eu acordei e falei assim, eu preciso de fazer essa pergunta para a Gley. Qual que é o maior mito de produtos que existe hoje no mercado e que as pessoas confundem, que você fala assim, gente, isso daqui é a maior mentira que existe, na sua percepção? É questão... Isso aí é um assunto muito abrangente, se tratando de descoloração, de tratamento. Uhum. Mas eu acho que um dos maiores é a questão de teste em animais. Interessante. Porque... eu sempre falo, eu nunca vi alisar cabelo de rato, né? É verdade. Então a gente fica pensando, como assim teste em animais? Sim. Muito porque o pelo é totalmente diferente do cabelo. Sim. Então não é feito, nunca foi se feito teste em animais. Pelo menos com a nossa empresa nunca foi se feito. E outra coisa, o mito é a questão do shampoo. Quando a pessoa acha que mais espuma faz... é melhor para limpar. Sim, eu já escutei essa muito. Uhum. Então, o que acontece? Pelo contrário, por que dá muita espuma? Por causa do lauril. O que o lauril é? É um sal. O que o sal faz? Resseca. Então, quanto menos espuma o shampoo fizer e tem o pH equilibrado, o pH ideal, né? Que é um pH de 5 até 6, que é que você vai ter um cabelo saudável, uhum. que não vai retirar progressiva, e que você não se encontra em mercado, só em linhas profissionais, você vai ter um cabelo com a cutícula fechada, vai ter um cabelo hidratado, brilhoso, ao contrário de um shampoo que faz aquele tanto de espuma. Eu acho que esse é o maior mito. Você disse que foi a melhor vendedora mundial. Mundial. Eu preciso te fazer uma pergunta, que eu sou apaixonado com vendas, e essa daqui é até fazendo uma reciclagem para a minha vida também. Qual que é o sucesso? Qual que é a receita para você ter ganhado esse título? Porque ganhar 3 vezes como a melhor vendedora mundial, um diferencial você tem. No seu atendimento, o que você acredita que diferenciou no seu atendimento para ter esse sucesso? Eu acho que eu tenho uma frase que tem na minha empresa que é assim, o conhecimento ele liberta. A venda, ela é feita uma vez. O vendedor, o representante passa e te fala 1000 vezes, é bom, compra. Aí se a cabeleireira não comprou e não fez aquele resultado, ele não vai comprar de novo. Eu chegava no salão e treinava os meus vendedores e falava assim, você vai usar, que vai fazer isso. E o produto fazia. E eu sempre procurei também, não em questão de quantidade de clientes, mas sim em rotatividade de produto dentro do salão bom. Muito bom. Então, essa parte, e eu também nunca comecei com um vendedor novo, não coloquei ele no meu carro e apresentei ele e soltei ele no escuro. Eu apresentei todos os clientes, fui com ele, passa por treinamentos diários, reuniões diárias. Eu acho que o estudo é o caminho de tudo. Não só para o representante, mas principalmente para o cabeleireiro. Qual que é a maior habilidade que você acredita que o vendedor tem que ter? Porque a gente fala de salão, a gente fala de vendas. Uhum. A oportunidade de você vender e aumentar o seu ticket, a pessoa sentou ali querendo uma coisa, mas precisa daquela conversa, daquele entendimento para agregar o serviço. Porém, numa cabeleireira, por exemplo, a minha esposa tem 20 anos de salão, ela é uma excelente vendedora, mas na sua visão, qual que é a maior habilidade que um cabeleireiro tem que ter, que isso vai ajudar muito a aumentar o ticket dele? O que acontece? Geralmente o que o cabeleireiro fala que ele não gosta, ele não sabe fazer bem feito. Exato. Então eu já chego no salão, treino isso os vendedores e peço eles para ver qual que é o seu ponto forte. É alisamento. Você vende manutenção? Não. Por que você não vende manutenção? Por isso que está crescendo tanta loja de cosméticos. Porque eu já vendi e a pessoa não gostou.
Por que aquela pessoa não gostou? Porque você indicou o shampoo errado, você não tem conhecimento para isso. Por isso que nós temos um centro técnico onde a gente ensina o cabeleireiro a vender. E eu tenho um projeto também, faça de seu salão um grande negócio. Se as pessoas soubessem como que é melhor ele vender 3 manutenção do que fazer uma mecha ou uma progressiva, muito bom isso. Ele ficava rico. Porque eu, como administradora, 40% do faturamento do salão tem que ser de venda de home care. Muito e o bom. Cabeleireiro não vende, ele acha que é produto parado, que não sabe indicar. Igual, por exemplo, o meu cabelo é um tipo de shampoo, o seu cabelo é tipo de outro shampoo. Aí vai o cabeleireiro, ele compra um kit, que é lançamento, e faz em todos os cabelos e quer que todos os cabelos fiquem, dá o resultado. Não. Sim. Às vezes a gente encontra também o cabeleireiro com 3 kits que faz a mesma função. O que é isso? A gente entende. Falta de conhecimento ou foi um argumento muito bem posto pelo vendedor, pelo distribuidor, né? Eu sempre preguei a questão de fazer a rotatividade. Eu chegava sempre assim, falei assim, peraí, essa cliente aqui, ela é forte em mechas. Então, eu vou falar com ela um argumento, vou perguntar para ela o que neutraliza a amônia, o que você faz para o seu cabelo, para sua cliente voltar com loiro bonito depois de 3 meses, sem você ter raiz, esfumado e ponta loira. Aí ela falou assim, eu uso tonalizante, mas mesmo assim... e outra coisa, você neutraliza essa amônia? Como? Eu uso um creme. Aí, na hora que ela falou isso, ela tendo 20 anos de cabeleireira, ela não vai saber que o que neutraliza a amônia é uma porcentagem de peróxido de hidrogênio ideal. Então, esse produto fala sobre isso. E a questão também, por exemplo, da progressiva. A pessoa faz a progressiva, meu cabelo hoje não tá legal, eu vou fazer a progressiva para hidratar e alisar. Uhum. Então, a gente sabe, né, é um pouco técnico, que a progressiva fecha a cutícula. Uhum. Então, se eu fechei a cutícula do cabelo, com o cabelo todo vazio, sem proteína, sem aminoácidos... Depois que eu fizer o tratamento, não vai adiantar de nada. Por isso que o cabelo quebra tanto. Sim. E você falou uma coisa muito importante. Conhecimento é tudo. Conhecimento liberta. Eu também compactuo muito com essa mentalidade que é importante não somente fazer a venda. Você tem que entender como que funciona todas as etapas. Um produto bom, um produto bem instruído, a experiência da cliente vai ser extraordinária. Com certeza, uma frase também que eu falo, o produto age e o cabeleireiro pensa. Uhum. Produto nenhum quebra cabelo, o que quebra cabelo é o cabeleireiro. Exato. Ele passou do tempo. Então, nesse projeto, o que eu pude perceber de andar pelo mundo? O cabeleireiro brasileiro, ele é um artista, ele é autodidata. Igual, por exemplo, no Japão. Você tem que fazer uma faculdade de 4 anos, não pode ser em inglês, tem que ser na língua deles. Uhum. E ainda passar por uma prova tipo da OAB ou de medicina, para depois você atuar. Uau, bem rigoroso. 4 anos. Nos Estados Unidos, a faculdade também é 4 anos que você tem que fazer, depois você tem que fazer estágio, para depois você poder atuar. Mesma coisa na Itália, que a gente foi fazer um treinamento lá com os campeões mundiais. Na verdade, o cabeleireiro, para ser cabeleireiro, não basta apenas, assim, com todo o respeito ao cabeleireiro, eles fazem, no nosso Brasil, por que eu falo que eles são autodidatas? Eles têm o poder do conhecimento, eles já são bons mesmo, ele já nasceu para fazer aquilo, porque nada é mais do que geometria. Sim. Tanto para você fazer uma mecha, você vai utilizar uma geometria. O corte, você vai usar geometria. Geometria e matemática. Se você vai colorir um cabelo, você vai utilizar a matemática. Então, eles seguem esse padrão. Sim. O cabeleireiro brasileiro não. Ele olha ali, ele define e ele aplica.
Ele não faz Porque você concorda que com 6 meses não dá para você ter um conhecimento técnico, Sim. onde você vai fazer uma coloração, que você não vai ter o desbotamento, você vai fazer uma mecha de forma perfeita, onde você não vê marcação, você vê toda a mecha igualzinha. Você faz o esfumado. Muitos cabeleireiros, eu não gosto de fazer o esfumado porque depois fica vermelho. Isso é mito também. O esfumado, ele é simplesmente um acabamento do seu trabalho, para ninguém copiar. Sim. E a gente foi para um campeonato na França, aonde, pela primeira vez em 40 anos, um cabeleireiro brasileiro subiu ao palco. Uau, que legal. Tinha delegação da França, da China, parecia uma Copa do Mundo mesmo. Que legal. E a nossa equipe só tinha 10 pessoas, a organização que foi. E a Ecosnative levou 12 cabeleireiros aqui do Brasil para passar 15 dias lá, aprendendo com eles, com os campeões mundiais. O cara é 3 vezes melhor do mundo, é como fosse vamos supor, falando de exemplo de futebol, Ronaldinho do cabelo. Ele é 3 vezes melhor em mecha. Uau! Então, a gente tem essa capacidade, essa ideia de levar e mostrar para o cabeleireiro, olha, sua capacidade está aqui. A pessoa que sai de lá, ela sai com uma outra visão. Ela começa a investir em cursos, ela começa a se especializar, porque uma pessoa que é bom em tudo, não é bom em nada. Não é bom em nada. Não é bom em nada. Isso daí eu falo muito também. E já vou dar aqui um spoiler para você que quer ter uma oportunidade de ser um representante, um revendedor, ter os produtos da Ecosnative no seu salão. Vou deixar as informações no final do vídeo e grandes oportunidades para você aumentar o faturamento tá vindo aí. Inclusive também eu já quero colocar lá no meu espaço também, porque estou entendendo, é muito importante a gente falar sobre isso, que é raro você ver uma empresa que ela cuida de ponta a ponta. Esse ecossistema que vocês têm, eu estou assim, apaixonado, deslumbrado, que não é somente um produto, é a preocupação de saber o que está fazendo. E naturalmente isso fideliza muito o cliente. Eu tenho uma pergunta muito específica para fazer, porque aqui no Engrena, a gente fala das engrenagens da vida, e é nítido. Gley, o seu conhecimento, o seu carinho, a sua preocupação em cuidar, isso é muito importante. Parabéns por ter essa iniciativa, por ter esse sentimento. Quem dera se todas as empresas tivessem esse cuidado que você tem. Mas eu quero voltar num período da sua vida muito específico, que pra gente é importante saber que conhecimento liberta, né? A gente tá nessa primícia. Quais decisões que você teve que tomar para empreender? Eu quero que você vá lá naquele exato dia que você falou assim, a partir de hoje eu vou abrir o meu negócio. O que aconteceu na sua vida que te motivou a ser uma empresária? Eu tinha acabado de ganhar a terceira vez como número 1 de vendas do Brasil inteiro. Aí o dono da empresa, eu não compactuava com as ideias dele. Só que eu era uma menina e assim... Era meu ganha-pão. Eu tava em Barbacena, tava no auge, mais de 50 pessoas envolvidas da empresa, mais de 12 vendedores na rua, mais de não sei quantos distribuidores, não sei falar agora. E ele virou para mim e falou assim, você tá muito grande para tal empresa, que eu também não vou dar crédito para ele, para tal empresa, eu acho que você deveria fazer algo maior. Isso era novembro. Quando eu fui passar o carnaval numa cidade, eu falei assim, eu vou em tal lugar, eu vou criar. Foi quando surgiu a Ecosnative, juntou a minha paixão pela natureza, ecos, quer dizer, ecossistema, a gente trabalha com produtos com ativos naturais, a gente quer... a gente respeita a natureza, a gente procura a fazer produtos que não poluam, que não tem petrolato, né, derivado de petrolato, que está muito aí, muita gente utilizando, e a gente utiliza
procura utilizar ativos de primeira linha. Então, como eu disse, o nosso produto ele vai atingir todo tipo de público. Uhum. Essas grandes empresas, elas não produzem, elas apenas terceirizam. E colocam a sua marca. Sim. A gente não. Eu tenho um vídeo depois, que a gente vai deixar o @ nosso para acompanhar. Eu, no laboratório microbiológico, acompanhando o resfriamento do produto, o invase do produto, a qualidade do produto, né? Então, a gente tem esse cuidado enorme com a qualidade dos nossos produtos que sai para nossos clientes. E a gente vende, eu falo para todo vendedor, usa, se não te der esse resultado, você me devolve. Que legal, olha que segurança, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu sei que tem mais, mas se fosse para você listar os 3 maiores benefícios da empresa, qual que você listaria? Eu listaria a questão de produtos de alta performance para atender todos os tipos de cabelo. A oportunidade do cabeleireiro dele comprar produtos a baixo custo, porque nós somos fábrica e a gente vê a necessidade, né, de não ter intermediário aí, o salão poder comprar, porque nós somos fábricas, né? E o terceiro seria a questão do conhecimento mesmo, porque você não vai comprar um produto às cegas, você vai passar por um treinamento se você quiser ser um afiliado. Mas vou dar mais uma vantagem, a quarta. Agora a gente está trabalhando com a venda direta pelo e-commerce. Que legal. Por quê? Mas só a linha de manutenção. Sim. Por quê? 2 motivos. Porque a gente recebe inbox. Vocês vendem para cliente final? Vocês vendem para cliente final? A gente indica, o cabeleireiro ele não tem, porque ele acha que se ele investir, ele está com dinheiro parado. Ou às vezes ele não sabe indicar, e a pessoa faz um louro, paga aí caríssimo, vai e compra um shampoo de mercado. Então, ele teve dinheiro para fazer um loiro, mas depois ele estragou ele com o produto. Sim. Então, por esses motivos, a gente está lançando nosso e-commerce que o cliente final vai poder comprar diretamente com preço que o cabeleireiro compra. Sim. E quem ganha também não só o cliente final, como o cabeleireiro, porque cada cabeleireiro que queira se tornar um afiliado, ele tem um cupom de desconto de acordo. Se ele vai ter que só indicar, a gente vende, a gente recebe, depois o dinheiro só cai limpinho na conta dele lá, por mês. Que legal. O e-commerce facilita muito, né? Facilita muito. E é importantíssimo nós falarmos sobre um assunto que é sobre autorização da Anvisa para ter os produtos. Ah, sim. Eu vejo, como a gente tem salão, toda hora chega um na porta querendo vender alguma coisa. E assim, eu devo falar por dia, porque como o meu salão ele é no centro de Belo Horizonte, é numa rua de público passante, o fluxo ele é muito alto. O que eu vejo de gente querendo fazer aquela jogada para colocar na cabeça que o produto é bom, mas não tem uma autorização, é aquele produto suspeito. Ainda bem que nós estamos muito calejados lá em não aceitar, né, esse produto. E eu percebi que vocês têm todas as autorizações, as regulamentações, né? Explica pra gente um pouco sobre a importância disso. Isso é muito importante. O órgão regularizador que você faz, você cria um produto, você manda para a Anvisa. A Anvisa abre e vê se aquele produto está de acordo, atende às normas, se não tem nenhum ativo que é proibido. A gente viu há pouco tempo atrás aí grandes empresas, não vou citar nome, mas assim, com produtos que estavam usando ativos que são proibidos pela saúde. Então, o que esse produto... Ele é criado, igual a esse que está sendo lançado agora. Ele foi para a Anvisa, a gente espera a Anvisa dar o retorno, a gente já sai com o registro da Anvisa, a fábrica produz o produto e depois rotula. Lá atrás, em todos os nossos produtos, tem autorização de funcionamento e o registro do Ministério da Saúde. Igual você pode perceber aqui, ó. Até no lote, até no próprio frasco, sim, ele tem lote e tem validade. E aqui
está falando sobre autorização de funcionamento, sobre a questão do registro, sobre a questão do Ministério da Saúde. Sim. Então, 100% dos nossos produtos são todos registrados na Anvisa. Isso é muito importante. Por quê? Porque se ele não é regularizado pela Anvisa, você não sabe o que tem ali dentro. Exato. Às vezes, por exemplo, se pode ser um pó descolorante, ele tem mais amônia do que precisa. Se for uma progressiva, ele pode ter a quantidade máxima permitida pela Anvisa é 40%. Se tiver 50%, você passa no cabelo, você deixa a pessoa careca. Uhum. Entendeu? Mas assim, são amadores que às vezes querem ou copiam alguma fórmula, né? Mas assim, se acontecer algum problema com o cabelo, você não tem respaldo da empresa, porque não tem registro da Anvisa, quem você vai cobrar? Sim, concordo com você. Lá no meu espaço, eu tenho profissionais que têm 35, 40 anos de profissão. A gente conversa muito. E elas me contam muito como era antigamente, há 20, 30 anos atrás, para os produtos. Isso é uma pergunta até pessoal. Você acredita que a informação, a internet hoje, está confundindo muito a cabeça das pessoas com produtos bons? Eu acho que tá. Você já viu a Xuxa usar óleo paixão? Só para descontrair um pouquinho. Muito bom, muito bom. Então, é quem paga, é quem faz. Por isso que a gente trabalha que a questão, vamos supor, virou um afiliado. Vamos fazer um curso, você vai sentir a textura do cabelo, você vai utilizar o cabelo. Nós já temos 17 anos de mercado. Uau! Então, nós já temos uma credibilidade onde eu vou chegar e vou falar, usa que dá certo. Usa que é bom. Então, essa questão sim, e a questão também do tempo, que eu falo, tem cabeleireiras que tem 30 anos de mercado. Uhum. Elas estão ficando para trás. Uhum. Por causa da era digital. Às vezes fazem mechas maravilhosamente, já fizeram aí 40, 50 cursos, mas não sabe vender o seu produto, fazendo uma boa foto, fazendo uma boa divulgação. E eu já vi pessoa que não sabe fazer uma mecha ser rei da mecha. Mas tem uma equipe que ele sabe coordenar. Sim, muito legal. Então, eu acho que quem não entrar nessa era hoje da parte da divulgação da internet, porque gritar para os quatro mundos, olha, eu sei fazer, questão aqui não é preço, aqui eu trabalho com conhecimento, eu tenho tanto, o que eu tô fazendo, o que a gente está falando, né? A gente tem conhecimento, a gente tem registro para exportar para toda a Europa, porque é totalmente diferente você trabalhar com a Anvisa no Brasil e exportar para a Europa. Uhum. O produto ficou 1 ano e 2 meses em análise. Eles olham ativo por ativo, porcentagem por porcentagem. Então, a gente exporta a nossa progressiva para fora. E se as pessoas soubessem como que o produto brasileiro é bem quisto fora, não comprava produtos importados. Porque lá, nos Estados Unidos, você chega e encontra um produto que aqui você vai pagar aí R$200 por $3, $4. Entendeu? Mas se você chegar com uma progressiva e mostrar o resultado de alto nível, você vai vender uma progressiva para um cabeleireiro por €300, $300. Então, a gente, né? Sendo que aqui a gente vende pelo, né? Não dá para comparar, é lógico. Mas essa parte que eu fiquei bem encantada. Porque quando a gente fala, é brasileiro, então entende de cabelo. Uhum. E cada vez mais eu procurar essa parte do conhecimento mesmo, porque a concorrência ela tem em todo lugar. Mas sim, quando você faz algo de diferente, igual por exemplo, em 2022, eu fui para Nova York, fechei uma parceria lá, e a gente fez um lançamento de helicóptero em cima daquela, como é que chama aquela
Estátua. A estátua. Estátua da Liberdade. Isso, a Estátua da Liberdade. Tem até um vídeo no Instagram. Aí, depois de 2 anos, veio uma empresa com marketing falando assim que eles eram a primeira empresa a lançar isso. Aí, eu fui pro coisa e falei assim, não, eu já lancei isso tem 2 anos, tá aqui, ó. Que legal. Só que eu não patenteei. Então agora eu vou relançar, só que melhor ainda, que vai substituir 3 produtos, eu vou fazer com um só. Uau! E falando em produtos, você trouxe aqui algumas amostras. Apresente pra gente, explique os diferenciais dos produtos. Então, esse daqui é o nosso queridinho, nosso fluido do liso perfeito. Perfeito. Eu tirei aqui o rótulo para aparecer. Ele é um fluido de ouro. Uau! Tá vendo? Olha, não sei se a câmera... Olha só, tô mexendo aqui, tá dando... Que legal. É um fluido de ouro. Então, ele protege, ele é filtro UVA, UVB, protetor térmico, protetor solar. Ele serve como hidratação, como reconstrução, como nutrição. Esse é o nosso queridinho de vendas. E essa é a linha dele, que é o shampoo e o condicionador do liso perfeito. Porque, igual eu falei, tudo é questão de conhecimento. Liso perfeito. Tudo é questão de conhecimento. Sim. Igual esse pó descolorante que a gente trabalha agora. Ele vem todo embalado a vácuo para não ter, né, nem correr risco de adulteração nem nada. Ele é igual um talco, de tão fino que é. Sim. Então, a tendência mundial Rony, ele é usar o pó branco, porque é mito também que pó azul neutraliza cabelo. Mentira, ele só faz maquiar. Se o cabelo tá lá descolorindo, você acha que tá na altura de tom certa, na hora que você tira, o cabelo tá todo amarelo. E essa coloração aqui que a gente trabalha também, trouxe, né? A gente tem uma gama de 110 produtos, só trouxe uma amostrazinha de algumas coisas, é uma coloração nível A, em alto relevo, né? Ela possui totalmente o fundo frio. Eu posso aplicar uma 7.0 para quem entende de colorimetria, que, com o X20, que ela não vai ficar laranja, não vai revelar fundo laranja, né? O fundo de clareamento do 7 é o laranja. Eu posso fazer o esfumado com 5, que não vai ficar tricolor, quando voltar vai ficar o 5 natural. Sim, ó. Então, por quê? Aí e tem algumas empresas que trabalham com tonalizante e com coloração. Eu explicar por quê. Porque existem colorações no mercado hoje que você compra até de R$10. Por quê que acontece isso? Quando você abre ela, você sente o cheiro da amônia já pula no seu nariz. E o pigmento, ele é muito grande, então escurece muito o cabelo. Quanto maior o pigmento e maior a amônia, mais barato é o produto. E quanto a gente tem pigmento P1, P2, P3, P4, agora já tem o P5. O nosso é o P5. Quanto maior a escala, menor o pigmento. Então eu não preciso de ter uma abertura total da cutícula para entrar o pigmento. Eu posso ter só um inchaço pequenininho. Então eu vou ter um desbotamento menor. Eu não vou abrir fundo de clareamento, porque a maioria tem 1,8% de amônia, a nossa tem 0,8%. A gente lançou uma coloração tonalizante, que cobre 100% de qualquer cabelo branco, e não revela fundo indesejado. Cobre a minha barbinha de bode aqui? Cobre. Cobre sim. Você falou, e eu fiquei com essa curiosidade, acredito que quem está nos escutando também despertou essa curiosidade. Quando a gente fala de ecossistema, desde o treinamento, o acompanhamento, o aperfeiçoamento, vamos criar um cenário. Explique pra gente o passo a passo. Eu sou um novo representante, eu sou um cabeleireiro que quer entrar dentro do ecossistema da empresa. Como que é feita a tratativa? Tem que ir lá na empresa, tem que ir em Barbacena. Como que é feito para vocês conseguirem mostrar a eficiência da empresa? Hoje a gente conta com uma equipe nossa de consultoras, né?
aonde a gente faz a divulgação, a pessoa que quer se tornar um distribuidor, ou um afiliado, ou um cabeleireiro parceiro para comprar diretamente da gente. A gente faz o treinamento com ele, igual a gente tem distribuidor na Bahia, a gente faz online. Sim. Mas se ele tiver disponibilidade na empresa, no setor técnico, a gente leva ele, a gente disponibiliza técnicos que dão curso para o mundo inteiro, para ir dar cursos para ele em cada cidade, para não precisar de deslocar. Eu vou também dar cursos de formação de cabeleireiro, de colorimetria, cosmetologia, de venda de produtos, que eu acho assim, que o cabeleireiro ele faz um trabalho perfeito, mas ele peca na questão da venda, da manutenção. O dia que ele compreender, o dono do salão compreender que ele der meta para os seus funcionários, que eles têm que vender pelo menos um kit por dia, a vida deles mudam. Vai triplicar o faturamento, vai cair os custos, porque só no estudo que eu fiz, com a venda de home care você paga seu aluguel, sua água, sua luz e todas as suas despesas, seus custos fixo todo, sem fazer nenhum investimento. Por que a gente conhecia antes, né? Mas bom saber. Isso é muito importante, a preocupação. Nós que temos contato com empresas todos os dias, é incrível. A empresa ela só preocupa pelo que você tem, não pelo que você é. Escutando você, com esse cuidado todo de preocupar com a qualificação, ter produtos de alta performance, produtos registrados, isto, olha, eu vou te falar, é uma raridade. A gente tem muito carinho, muita preocupação com o cabeleireiro. Eu falo que, assim, é como se estivesse pegando na mão de um cliente. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa nova. Faz dia da beleza, eu já cansei de ficar o dia inteiro ajudando o cabeleireiro a vender. Mostrando para ele, igual, por exemplo, a gente tem 3 tipos de shampoo. Um perolado... Isso é geral, tá? Um perolado, um leitoso e um transparente. Aí ele indica o leitoso para todo mundo. Ou ele indica o transparente para quem não precisa. Então, a pessoa não vai voltar e comprar de novo. Mas se você chegar, mostrar para o cliente, sentar ele sempre que a gente fazia isso no dia da beleza, olha, vamos fazer a anamnese, seu cabelo tem a raiz oleosa, a ponta mais seca. Então, a gente tem que usar um shampoo que é perolado. A gente vai limpar o seu couro cabeludo, desobstruir o seu bulbo capilar, sem desidratar as pontas. Eu não vou indicar para ele um shampoo transparente, senão vai ficar seco, vai ficar bom a raiz, mas as pontas vai ficar totalmente seca. Sim. A empresa ela tem filiais em Barbacena, é uma sede, fábrica... A fábrica fica no Espírito Santo. Legal. A fábrica fica no Espírito Santo e a parte de coloração e descoloração, assim como todas as outras empresas, a gente terceiriza, porque é a coisa mais difícil no mundo. No Brasil, é você conseguir uma autorização para você produzir pó descolorante e oxidante, porque o risco de explosão é muito grande. Então, tem grandes empresas que só, no caso, eles só colocam o produto dentro da sua embalagem. Você compra a caixinha, você compra o tubinho e vai lá e você escolhe seu ativo. Eu quero fazer o teste desse, eu quero esse tipo de coloração, eu quero trabalhar com A, com B, com C, porque você pode trabalhar, por exemplo, com 0,05 de ativo. Por isso que você vê, às vezes, um produto melhor que o outro. Ou você pode trabalhar com 0,10%. Ou você pode trabalhar até com 1% de ativo. Tanto isso como na essência. Tem pessoas que trabalham com 0,3% de essência. A gente trabalha com 1% de essência. Por isso que se a gente passar a espirrar aqui, é como se fosse um perfume. Porque a ideia não é ficar cheiroso na hora, é que esse cheiro perpetue, que ele fique cheiroso mesmo. Sim. E essas empresas que são de farmácia, que são de supermercado, elas conseguem ter isso, porque elas utilizam os ativos quase nada, 0 ponto. Mas aí elas colocam um diferencial no cheiro. Nossa, comprei por causa do cheiro.
né? A gente ouve muito falar sobre isso. Igual, por exemplo, tem um produto. Ai, nossa, o produto ele é ótimo, deixa meu cabelo macio, hidratado, com a sensação de desmaia. O que dá a sensação de desmaia? É óleo. Aonde se viu falar que óleo é bom pro cabelo? Então, sei lá, o seu cabelo hoje fica lindo, brilhoso, hidratante, mas no outro dia você tem que lavar de novo, porque você só passou óleo no cabelo. Sim. E se você passou óleo e foi escovar ele sem um leave-in, aí você fritou ele literalmente. Uhum. Tem algum caso, assim, de uma cabeleireira que foi transformada a vida dela com os produtos, com o trabalho que vocês fazem? Tem alguma história, assim, que você conta ela nas suas palestras, nos seus treinamentos, que após o contato com vocês, o espaço dela mudou, a mentalidade dela mudou, a entrega do serviço mudou? Tem esse pessoal que foi com a gente pra fora, eu vou dar um exemplo. Eu vi um porteiro das lojas pernambucana virar um grande visagista. Uau. E já abrir a terceira barbearia. Sim. E fazer o diferencial, e não tem horário pra ele, já tá cheio de barbeiro. Eu vi eu atender, quando eu chegava em Barbacena, uma cabeleireira que eu tinha que entrar de frente e falei, peraí, você tem que te atender aí fora, que você não cabe aqui dentro. Hoje em dia é referência em loiras e noivas. Eu vi também um rapaz que era funcionário de outra empresa, que não tinha oportunidade, a gente pegou na mão dele, deu oportunidade, levou ele pra fora, e hoje em dia o loiro dele é um loiro bem feito, né? Sabe trabalhar com mídia. Eles conseguiram ver através da divulgação do trabalho deles. Se eles dão vou ali tomar um café, ele vai e posta. Porque tem que ter essa mistura também de vida pessoal com vida profissional. Porque se você tiver só sua vida profissional ali, isso não cria, a gente vê que não cria engajamento. As pessoas não estão a fim de ver, que tá querendo saber da sua vida. Sim, exatamente. Então, tá querendo saber da sua vida. Por isso que tem que ter. A gente tá vendo no marketing isso agora também, né? Que tudo que a gente faz, que eu vou postar, que eu vou fazer, eu tenho uma página, né? Que é minha privada. Mas antes eu não fazia isso. Mas agora tudo que eu vou fazer, eu posto na página oficial também. Ó, tô fazendo isso. Mas geralmente eu posto depois que eu já chego em casa. Inclusive, eu estava vendo nas suas redes sociais as suas viagens internacionais para estudar, para conhecer. Você percebe muita diferença dos produtos lá fora para os produtos da Ecos? Então, os produtos lá, eu acho, não sei se é um imposto, o que é, mas os nossos produtos são mais bem quistos. Por exemplo, eles não têm uma progressiva que alisa qualquer tipo de cabelo. Eu levei agora, que eu fui pra Miami, eu levei uma caixa de progressiva dentro da mala. E vendi lá pras cabeleireiras e mandei depois mais uma remessa pra ela vender. Porque eu tenho uma parceira de trabalho, que a gente já conhece, tem 17 anos. Ela mora em Destin, na Flórida, é cabeleireira. Ela tá conseguindo o green card dela depois de 3 anos que ela tá começando a conseguir exercer a profissão dela. Pra você ver a dificuldade. E ela, assim, é uma das melhores profissionais que eu conheço pra trabalhar. Ela é completa. Porque o cabeleireiro, ele tem que entender que você fazer uma progressiva, ou você fazer um corte, ou você fazer umas mechas, não é você ser um cabeleireiro. O cabeleireiro tem que entender que ele transforma vidas. Ele mexe com a autoestima da mulher. A mulher, ela tá triste, ela tá deprimida, ela vai pra onde? Pro cabeleireiro. Isso é verdade. Então, ela quer sair de lá maravilhosa, quer sair lá linda. Então, ele tem que entender que o cabelo, entender de visagismo, entender de marketing, entender de cor que combina, paleta de cor. Não é simplesmente abrir um salão e fazer progressivas, né? Porque ninguém sobrevive só de progressiva, ninguém sobrevive só de mesh, a não ser que ele tenha uma equipe, né? Igual eu fiz o Protagon com um cara que tem 12 pessoas em Belo Horizonte fazendo meshes a todo tempo.
não tem nem horário. Então, esse cara tá fazendo a conta dele, fazendo a conta rápida. Quanto que é sua mecha, né? A gente é administrador, pergunta, quanto que é sua mecha? É tanto. Quanto você faz por dia? É tanto. Quanto você paga pro cliente final? É tanto. Aí eu falei assim, nossa, você ganha isso tudo por mês? Aí vão lançar uma marca. Aí já falei com ele. Inclusive, eu vou visitar ele amanhã, aqui de Belo Horizonte. Então, a gente vê como que você divulgar realmente o que você sabe, porque eu sempre fui uma pessoa, pode até não parecer, muito tímida. A primeira vez que eu fui apresentar um produto, quase que o catálogo caía da minha mão assim, ó. E gaguejo um pouquinho às vezes. Aí eu ficava, meu Deus do céu. Graças a Deus eu tenho um anjo na minha vida, que é a minha mãe, Maria Marliere, muito obrigada. Ela é a causa desse sucesso todo. Se tem uma pessoa, é Deus e minha mãe que eu devo esse sucesso, porque ela nunca deixou eu desistir. Porque eu era uma menina em Barbacena sozinha. Ela largou meu pai na Bahia e ficou até eu conseguir engrenar a minha vida em Barbacena. E até hoje, quando precisa de alguma coisa, está minha mãezinha e meu paizinho sempre ajudando. O que você precisa, minha filha? Traz produto, vai ali, sempre. Então, eu tenho também esse berço da minha educação, desse cuidar dos meus pais. Dos meus pais. E tem, assim, uma criação muito participativa deles, uma ajuda muito perfeita deles. Então, eles me fizeram crescer. E até hoje eu falo, se eu tô em casa, às vezes, por exemplo, descansando, aí eu tenho que botar na minha cabeça assim, ai meu Deus, eu tô à toa, não tô produzindo. Peraí, mas eu já produzi isso. Eu tenho que anotar pra ver que eu não tô à toa. Superativa. Justamente. E se eu pudesse transmitir a energia que ela transmite, eu que converso com pessoas todos os dias, com empresários, empreendedores todos os dias, a gente acaba calibrando uma sensibilidade, e o que mais me chama a atenção hoje o mundo está muito cruel, as pessoas estão muito frias, as pessoas não se importam pelo que você exclusivamente pelo que você tem. Então, escutando de você esse cuidado, essa essência que você leva, essa cultura, tem uma pergunta para te fazer. Qual que é o seu maior desafio de manter essa identidade que você está passando aqui para nós na linha? Porque a empresa é orientação, padrão, processos, procedimentos, cultura da empresa. E quando você fala isso, qual que é o maior desafio que você tem de deixar essa essência forte em ponta a ponta no mundo inteiro? Primeiro lugar é Deus. Depois está tatuado aqui, coragem e persistência. Nunca desistir dos seus sonhos, do que você acredita e fazer a sua parte, correr atrás, sempre estar estudando, porque todos os dias lança uma coisa nova e estudar. Porque quando você conhece a fundo aquilo que você vende, ninguém te engana mais. Eu vendi durante 10 anos um pó descolorante falando que não tinha amônia. Deus que me perdoe, já me pedi até perdão. Eu fui pro chão da fábrica e eu vi que a base principal da formulação de um pó descolorante é persulfato de amônia. Então, eu vendi uma mentira. Hoje eu não vendo uma mentira. Hoje eu vendo daquilo que eu acredito. Que legal. Porque eu acredito muito na lei do retorno. Sim. Né? Então, o que eu faço para você vem de dobro para mim. E eu acho também que eu também não tenho... Todas as pessoas que estão comigo, eu não quero nada para mim sozinha. Mais alto sobe aquele que ajuda o outro a subir, né? Então é todo mundo junto, todo mundo com o mesmo tratamento. Se eu precisar, eu carrego caixa, eu vou buscar produto de caminhãozinho, dirijo caminhãozinho, eu vou dar curso. Eu fui agora, a gente foi para São Paulo para dar curso agora também. Eu tô com curso marcado em Salvador. Então, além de tudo, eu treino os vendedores, eu tô junto com os vendedores, eu tô junto com os distribuidores, eu tô fora do Brasil, então a minha vida é literalmente assim, trabalhar.
uma coisa que eu tô aprendendo hoje em dia é um pouco delegar, porque eu tenho que aprender, né, que eu tenho que treinar bem. É desafiante. É desafiante você pedir, porque realmente ninguém vai fazer como você, mas vamos deixar a pessoa, né, fazer do jeito que ela tá, porque senão você não vai dar conta, você não vai poder usufruir do fruto do seu trabalho, que você tá aí correndo tanto atrás, ou tirar a sua folga, né, sem culpa, sem aquele desespero de ter sempre, e tudo é consequência do seu trabalho. Dá pra ver muito amor na sua fala. Aí eu vou te fazer uma pergunta muito diferente. Se você não fizesse o que você faz hoje, essa profissão, qual profissão você acredita que iria exercer? Te peguei de surpresa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu tenho tanto amor pelo que eu faço. Que legal. Porque eu já caí tantas vezes que não era pra mim estar de pé. Que eu falei, eu até postei esses dias no Instagram, que eu sou igual gato, joga pra cima e já cai de 4 patas. Pensando o que vai fazer pra dar certo. Sim. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. E, pode não aparecer, mas com esse roxinho aqui, eu tenho 40 anos, né? Tá muito bem, parabéns, viu? Me fala o que você tá tomando, que eu sou jovem com cara de velho aqui, eu tô acabado aqui. Tem 40 anos, eu vim realmente uma menina e eu fui vendo tudo que eu não achava certo das outras empresas, sem precisar defamar ninguém, sem precisar de atrapalhar ninguém, sem precisar de falar mal de ninguém, porque eu fiz essa pergunta para uma cabeleireira que eu estava ontem. Cabeleireiro é amigo de cabeleireiro? Aí nós temos um assunto aqui para ficar... Essa daí é clássica. O que a gente vê é diferente, né? É justamente. Eu vou no salão, igual às vezes, por exemplo, eu tiro pra fazer um treinamento com o vendedor. Aí, vem aqui que eu tenho que te contar de fulano de tal. Aí eu vou, escuto, aí morre aquela fofoca ali. Eu vou lá, escuto. Nossa, menina, mas o menino falou tão bem de você. Então, né, a fofoca, ela termina quando para em você. A gente vê muitas pessoas tentando passar por cima de outras, defamando, espalhando fake news para te derrubar. Mas o justo, ele não se justifica. Ele age, ele faz a sua parte, fala de coisas boas, fala de empreendedorismo, fala de como melhorar a sua vida, como ganhar mais dinheiro, que é isso que é a proposta, que vem com a gente, que eu vou te ajudar você a ganhar mais dinheiro, prosperar na sua área, se destacar na sua área, ser um cabeleireiro de renome, ter segurança, não ser enganado por representante, ter autonomia do que faz. Porque nesse tempo que eu nunca tomei um não de um cabeleireiro, porque eu nunca menti pra nenhum. Você vai usar e faz isso e isso e isso. Esse shampoo é pra isso e isso e isso. Até pouco tempo atrás, eu atendi algumas clientes, porque elas moram na roça, e às vezes chegava lá, tinha bolo, tinha coisa, eu passava o dia lá com elas, justamente para entender o mercado, o que estava acontecendo sobre isso. Então você cria um vínculo, uma amizade muito grande com o cabeleireiro. Hoje em dia eu já não atendo mais. As pessoas às vezes falam assim, ela não fala mais, é isso, mas não é isso. A gente, às vezes, 11 horas da noite, a gente tá respondendo mensagem, tá correndo atrás, tá tentando sair na frente. Tentando não, está saindo na frente, porque quando você usa a sua criatividade por bem, você quer ajudar o seu próximo, você quer fazer a diferença, e as pessoas notam, elas não podem não reconhecer, mas elas sabem. Peraí, olha onde eu tava, olha onde eu tô. Exato. Olha, mas ela nunca vai falar com você, muito obrigada. Fala, né? Vai, justamente isso. Justamente. Você, por exemplo, tem um salão, o seu melhor cabeleireiro, ele vai e pega e faz mechas. Aí o que ele faz? Ele abre um salãozinho de porta, faz mecha, liga para todos os seus clientes aqui. A dele é 500, a minha é 400. Vem fazer comigo.
Aí ele vai pro lá. Sim. Mesma coisa é o outro. Só que o concorrente, ele fala que você tá doida, que você é isso, que você é aquilo. Mas assim, a gente tá aqui hoje mostrando é o quê? Uma menina que chegou apenas com um sonho e 5 meses de seguro-desemprego. E sem um lugar para morar. Com os produtos totalmente dentro do carro. Morando durante muito tempo dentro de um carro praticamente, porque dormia em hotel, em carro. E à noite não tinha o que comer, comia uma maçã. Essa é a história que vem por trás de uma empreendedora que nunca desiste dos seus sonhos e tem Deus à frente de tudo que faz. Eu tenho um bordão que ele é até meio clichê, que eu falo assim, a tropa ela é o reflexo do comando. E a gente levando essa analogia para dentro da empresa, dá para ver que a essência dos seus colaboradores, dos seus parceiros, exatamente tem essa essência que você mostra. Porque nada foi dado, tudo foi conquistado. Tudo foi conquistado. E isso é sensacional. Parabéns. Que esse brilho no seu olhar que eu estou vendo aqui agora nunca se perca. Porque tem pessoas que precisam realmente de colocar debaixo do braço. Vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá que eu vou te ajudar. Ó, passo 1 é esse, passo 2 é esse, passo 3. E hoje é assim, ó, toma, se vira. Qualquer coisa você me liga, que Deus te abençoe. É muito assim. Olha, eu declaro e profetizo na sua vida que esse brilho no seu olhar nunca se apague. Porque isso mostra um lado humano. Parabéns. Ah, muito obrigada. Estamos chegando na reta final. Tem uma surpresinha no final, viu? Que aqui no Engrena tem que ter surpresa. Se não tiver a surpresinha, que eu adoro, mas antes, quero te deixar uma última pergunta. E depois eu vou te dar o espaço ali para você dar um recado que estiver no seu coração. Mas a minha pergunta para você é: Gley, qual que é a sua raridade? O que você acredita que só você tem, que ninguém mais tem? Que ninguém mais tem? Uma raridade. Eu quero aquela lá do fundo do seu coração. Um comportamento, um pensamento, mas eu preciso da sua raridade. Talvez a minha raridade seja um problema e eu tenho que mudar ela para me melhorar de vida. É olhar o outro primeiro do que eu, às vezes me prejudicar para tentar ajudar o outro. Então, hoje em dia, a gente já não vê mais isso. Então, a gente às vezes sofre com decepção com algumas pessoas que você viu tanto ajudar e espera algum tipo de reconhecimento. Só que hoje em dia, eu não espero mais isso. O único reconhecimento que eu espero é de Deus. E fazer o que eu gosto, porque eu gosto disso, eu gosto de viajar, eu gosto de ensinar. Igual a gente foi para São Paulo agora, eu tava falando umas coisas tão simples para umas donas de salão, assim, de nível alto, que elas ficavam assim para mim, ó. Volta, por favor, dá esse curso aqui. As pessoas estão com sede de conhecimento, porque elas estão tão assim, no automático. Ai, faz isso, quer fazer isso. Igual tá um negócio, um mito de cronograma capilar, que tem que aplicar isso, tem que aplicar isso. Tudo é mentira. E eu provo. Tudo é questão de fábrica querer vender produto. Só tem 2 coisas para fazer, que esse é o recado que eu vou te dar. Você, cabeleireiro, que queira ganhar dinheiro com um cronograma capilar, você só precisa desobstruir o bulbo capilar. Pesquisinha para casa. Você, como cabeleireiro, sabe como desobstruir o bulbo capilar? Graças a Deus que a parte prática fica com a minha esposa, eu fico na parte de gestão e administração, mas eu vejo ela muito falando sobre isso. Então, só precisamos fazer isso, deixar o couro cabeludo desobstruído. Nós temos um produto próprio para isso, um ativo que faz isso, na verdade. E depois colocar um produto que faz crescer cabelo, que é de antigamente, broto de bambu, jojoba. Que legal. Conhecimento é tudo, né? Então você já abriu a caixinha de Pandora aí, já levando conhecimento para nós. Vamos de surpresinha? Deixa eu só dar mais um recado para quem quiser ser nosso afiliado. Sim, não. Então já aproveita, olha para aquela câmera. Tá. E o que tiver no seu coração, fica à vontade. O espaço é todo seu. Tá. Então, gente, nós estamos com
como eu falei, né, mais cedo, com o e-commerce, com o objetivo de vender a linha de manutenção para o mundo inteiro, de ajudar a cabeleireira. Você que quer ser afiliada, que quer ser uma franquia, quer comprar produtos diretamente da fábrica, quer aprender conosco, entre no nosso site, entre em contato com uma de nossas consultoras. Nós estamos aí de vento em popa. Você que quer conhecer o mundo com a Ecosnative, que eu poderia falar alguns países aqui que nós já estivemos, né? Mas vou falar só 3: Japão, Europa, Itália, né? Aí nós tivemos Amsterdã também, Estados Unidos, eu até esqueço, Argentina. Então a gente quer que você saia fora da caixinha, pense fora da caixinha, progressiva, todo mundo sabe fazer. Vamos criar uma personalidade. Essa é a tendência 2026. Ninguém quer ser igual a ninguém. Ninguém quer ter o mesmo tipo de loiro. Ninguém quer ter o mesmo tipo de cor. Porque tem alguns Instagrams, se você virar a pessoa de costa, parece a mesma pessoa de cima e embaixo. A gente que tem o olho clínico, a gente vê. Então, não. Crie uma cor para o seu cliente. Faça uma mecha de acordo com a personalidade dele. Valorize o seu cliente. Atenda ele de forma humanizada. Nós estamos precisando disso, de afeto, de carinho. E o cabeleireiro, ele sabe dar isso para sua cliente. E venha ser um afiliado da Ecosnative, fazer parte desse case de sucesso de uma empresa que traz para o mundo tantas oportunidades, tanto conhecimento, produto de alto nível. E meu muito obrigado por nos escutar e nos procure e faça parte da nossa equipe. Eu vou deixar o contato também na descrição. Uhum. E agora nós vamos entrar numa surpresinha. Tá preparada? Tô. Ó, você vai participar do nosso quadro. Ele chama Papum. O que é esse quadro? Eu vou falar ou uma frase ou uma palavra e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Ai, Jesus. Não vale pensar. É por isso que é Papum. Não vale justificar. Eu falei e você responde, entendeu? Adoro essa parte. Ele que até suei a mão. Não, aqui assim, quem sabe pega de surpresa. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Vamos lá? Vamos lá? Eu vou fazer uma contagem regressiva pra gente entrar em sintonia, beleza? Tá. Alguma dúvida aqui? Não. Podemos começar? Podemos. 3, 2, 1. Saúde. Parar de fumar. Amor. Apaixonada. Família. Meu bem maior. Glei na infância. Atentada. Glei na adolescência. Trabalho pros pais. Glei adulta. Responsável. Primeiro mês de Ecosnative. Fevereiro. Um sonho. Ser reconhecida mundialmente. Um hobby da Glei que ninguém conhece. Que ninguém conhece? Adoro tênis. Prato predileto. Risoto de camarão. Significado de perdão. Eu preciso aprender mais. Significado de recomeço. Ecosnative. Glei em 2023. Se reinventando. Glei em 2024. Em processo de execução. Glei até dia 31 de dezembro de 2025. Projeto pronto e aplicado. Glei 2026. Crescimento, dobrar. O que a Glei nunca faria? Trair. E o maior significado? Eu acho que seria perdão. A Glei tem alguma frase bordão, clichê?
além dos que eu já falei, conhecimento liberta. Uhum. Mais alto sobe aquele que ajuda o outro a subir. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E esse foi mais um Papum. Palmas. Ela deu uma respirada. É difícil responder assim, né? No Papum? Porque achei que você fosse fazer outras perguntas. Eu fiquei até meio... Minha mão até suou. Mas é isso mesmo. Mais uma vez, obrigado. Eu falo que todo episódio, ele é uma reciclagem. E amolar o machado. Obrigado por amolar o meu machado com seu conhecimento, com a sua história de vida. Vou querer aprofundar e já está super convidada para conhecer o nosso espaço, ficando aqui em BH. Vai ser um prazer te receber lá. Amanhã nós estaremos lá já conhecendo. Então pronto, vai ser um prazer. Quer fazer alguma consideração final? Então, eu queria agradecer, né, primeiro a Deus e toda a equipe que está comigo hoje. Agradecer a Yara, o Evandro, a Maria, agradecer a Isa por acreditar no sonho e ajudar a botar em prática, pelas pessoas que não soltaram a minha mão, acreditam na minha palavra e estão comigo aí há 17 anos. O meu muito obrigado. Maravilha. E pessoal, esse foi mais um Engrena Cash e até o próximo, né? Se Deus quiser. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau. Yeah. Yeah.